Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Em Jerusalém havia, no tanque de Betesda, de tempo em tempo, um anjo descia pra sua água agitar. E estava ali um homem que há 38 anos vivia enfermo, deitado em seu leito, e não conseguiu mergulhar. Mas Jesus, vendo esse deitado, se compadece do pobre aleijado e ordenou que tomasse seu leito e andasse. E ele então se levantou. Estou te esperando, Senhor. Opera um milagre em mim. Se as águas não se moverem, eu espero em ti. À beira do tanque eu estou. Sei que vais passar por aqui. A porta das ovelhas entrando. Lembra de mim. Mas Jesus, vendo esse deitado, se compadece do pobre aleijado, ordenou que tomasse seu leito e andasse. E ele então se levantou. Estou te esperando, Senhor. Era um milagre em mim. Se as águas não se moverem, eu espero em ti. À beira do tanque eu estou. Sei que vais passar por aqui. A porta das ovelhas entrando. Eu estou aqui. Estou te esperando, Senhor. Era um milagre em mim. Se as águas não se moverem, eu espero em ti. À beira do tanque eu estou. Sei que vais passar por aqui. A porta das ovelhas entrando. Lembra de mim. Lembra de mim, Senhor. Lembra de mim.
bênção tê-lo aqui, pastor Emerson, com a gente. Que bom tê-lo aqui nesse dia, nessa segunda-feira, no nosso programa Espaço Feminino, produção aqui na Boas Novas, começando a semana com o nosso tema. Dentro do programa, cada dia a gente se dedica a um tema. E o tema de hoje, o propósito de hoje, o objetivo de hoje é o nosso crescimento em fé. Amém. Grande bênção. Por isso que o pastor Emerson já entra assim, cantando do CD novíssimo. Novíssimo. Que enfim chegou. Né? Lembra de mim é o título do CD e também o nome da música que a gente acabou de ouvir, não é isso, pastor? Amém. Coisa linda, estou muito feliz. Como sempre estar é um aqui. trabalho que a gente, como você mesmo falou para a gente antes de começar, é um trabalho evangelístico, né? Isso. Conduzir as pessoas a Cristo. Conto história, canções verídicas que eu vivi, venho vivendo, milagres da Bíblia, música para a família, tem uma música chamada Minha Família, um CD totalmente voltado para vidas que a gente ama. Bacana mesmo. Essa é a proposta do nosso Espaço Feminino também, de ouvir um louvor e ser abençoado por esse louvor. E também a gente vai ter um tempinho ali, né, pastor, para estar conversando sobre tudo aquilo que Deus está fazendo lá na igreja, contar as grandes bênçãos, falar um pouquinho desse trabalho novo também do pastor Emerson. E você que está com a gente no programa de hoje, quer muito ouvir a palavra e quer compartilhar essa palavra com outra pessoa também, não fique limitada a essa questão de transmissão de TV, via TV, não. Diga que a essa pessoa que você quer que compartilhe da mensagem de hoje, que há a possibilidade dela assistir pela internet, www.boasnovas.tv. Você assiste agora ao vivo pela internet, lá no site tem essa possibilidade, assistindo ao vivo, ou então a reapresentação amanhã, 8 horas da manhã, porque hoje nós vamos meditar numa palavra maravilhosa que o Senhor tem falado ao meu coração e eu quero repartir isso com você. Não é o fim quando Jesus está com você. Não é o fim. Ele está com você? Então não é o fim. Essa é a palavra que nós vamos meditar, ser abençoadas, alimentadas com essa palavra, vai ser grande bênção. Repetindo para você, avisar que daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos sentar e pensar nessa palavra. Não é o fim, não, quando Jesus está com você. Você que está fazendo aniversário hoje, está curtindo o programa com a gente, que bênção! Quero especialmente mandar um beijo muito grande para minha querida amiga Neide Pires, jornalista dessa TV, da TV Boas Novas, e também com a gente, acompanha e faz o programa de sexta-feira na reunião de amigas. E assim, é grande bênção, querida, a minha oração por você e o texto que está aí no vídeo é para você. Nós somos crucificadas com Cristo, ou seja, a gente não vive mais pela gente mesma, não é? É Jesus que vive em nós e a vida que a gente vive agora, a gente vive pela fé no Filho de Deus que nos amou e se entregou por todas nós. Felicidades, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Beijo no coração, Neide e todas as que estão fazendo aniversário hoje. Vamos então para o intervalo e já voltamos com a reflexão. Não é o fim quando Jesus está com você. Eu sou Márcia Costa e você acompanha o Espaço Feminino. Nesse dia, nossa proposta visa o crescimento da nossa fé em Deus. E eu desejo muito, de todo o meu coração, que você, ao ouvir a palavra aqui colocada para você, você se empenhe em guardar essa palavra, em primeiro conferir na Bíblia essa palavra. Não é porque eu estou dizendo, não. Você tem que ir na Bíblia e confirmar. Essa palavra é de Deus, ela está aqui na palavra dele. E então, é porque eu estou vendo aqui. Então, eu tomo posse e ela é bênção para a minha vida. Todas as vezes que eu compartilho dessa palavra com você, ela passa pela minha vida e eu me alimento dela. Eu não trouxe essa palavra aqui porque era para você, não, tá? Eu trouxe essa palavra aqui porque dela eu tenho me alimentado, tem sido bênção para mim. E aí eu tô aqui, vamos cortar esse pão, vamos comer cada uma parte, vamos nos nutrir, vamos crescer em fé. É isso. Essa é a minha proposta. A minha proposta é que você esteja com o Pai, alicerçada no solo da graça, se nutrindo dessa palavra e crescendo
na sua fé no Senhor Jesus. Bom, eu quero com você, então, meditar na reflexão sobre não é o fim quando Jesus está com você. Nós temos lido na palavra do nosso Pai e sabemos através das Escrituras, inclusive em Mateus, no capítulo 1, versículo 23, quando o anjo do Senhor diz a Maria, palavras do anjo, dizendo a Maria, olha só, você vai ficar grávida, você vai ter um filho e ele será chamado Emanuel. E a palavra Emanuel não é só um simples nome, Emanuel é Deus conosco, o Todo-Poderoso conosco. Ele é Deus presente, Ele está em você. Você que recebeu Jesus como Salvador e Ele é o seu Senhor, você é nascida de novo. Você tem o Emanuel, Deus está comigo. E você precisa se tornar consciente dessa verdade espiritual o tempo todo. Nós precisamos nos tornar conscientes da presença dEle em nossa vida. Quando você acordar, Ele está presente. Você está consciente disso? Quando você estiver durante o teu dia, não viva um dia mecânico, automático. O tempo todo procure perceber, o Emanuel está comigo. Eu tenho consciência de que Deus está comigo. Deus é Deus presente. E a tarde vai se desenrolando e você ali. Deus é comigo, Deus está aqui, Deus está comigo. E a noite chega debaixo dessa consciência da presença de Deus na tua vida. Você tem o resultado de uma noite de paz, de sossego e pode dormir em segurança, porque a presença dEle, a consciência da presença dEle você teve. Você percebeu o Emanuel, o Deus com você o tempo todo. E tão lindo é isso, que essa presença, ela não nos remete a um julgo, a um medo. Ai, Deus está aqui comigo, então quer dizer que eu não posso pisar na bola, eu não posso errar. Não. Você tem a consciência, tem a percepção da presença do teu Pai com você e aí, de repente, você, mesmo consciente da presença dEle, você vacilou, você errou o alvo. Aí, você pode ter certeza de que Ele te abençoa ali com perdão e que você exerce metanoia, que é mudança de mentalidade, entende assim, Pai, no nome de Jesus, eu sei que eu errei, mas eu quero te dizer que eu sei que eu vou continuar recebendo de ti o perdão e eu acato, eu recebo o teu perdão e prossigo. Que consciência linda que é a presença de Deus e a diferença dela nas nossas vidas. Como faz diferença a presença de Deus? Estar percebendo essa presença na nossa vida. Eu quero que você guarde isso, já que você vai perceber a presença do teu Pai durante todo esse dia. E daqui para frente você não vai ficar desconectada dessa presença. Pelo contrário, você vai estar em sintonia com esta presença. Você vai estar sabendo que esta presença é uma realidade na sua vida. Então, eu quero meditar com você o seguinte. Não é o fim quando Jesus está conosco. Ele é o Emanuel. Ele é o Deus Todo-Poderoso com você. Então, quem foi que disse para você que é o fim, se Ele está com você? É por isso que eu quero que você pense comigo na passagem onde Pedro, quando ele pensou que era o fim, em Lucas 5, existe uma narrativa muito interessante. Lucas 5, no capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Pedro ali, ele pensou que era o fim, quando ele não teve sucesso no seu trabalho. E naquele momento, Pedro está ouvindo Jesus, volta de uma pescaria, aquela era a profissão de Pedro. E a falta de sucesso em um dia de pesca representava um prejuízo enorme, quando tudo parecia estar ali esgotado naquela atividade, quando tudo parecia estar ali como fim. Bom, não deu certo, a pesca hoje foi um fracasso, isso vai ter uma repercussão enorme e, portanto, ponto final aqui. Mas só que naquele insucesso, no momento daquele insucesso, aparece Jesus, que é o dono de todo o sucesso, que é a diferença sobre todas as coisas na nossa vida. Pedro ouve Jesus pregando e fica ali limpando a rede,
Aquelas redes, eu já até comentei isso com você, eram redes pesadérrimas, feitas de corda. Um dia daquele de insucesso na vida de um pescador daquela época, naquele contexto, com barcos que não eram como esses que nós temos aqui. Eram barcos toscos, eram reproduções muito, muito difíceis, complicadas para se pescar. Aquela era a profissão que Pedro tinha, inclusive, por alguns relatos, a gente percebe que era uma profissão que já era padrão da sua família, já era uma questão familiar, e ele está ali, diante daquele insucesso. Aquilo ia representar uma falta enorme para muita gente, não era só para Pedro. E quando Pedro pensa que ali estava esgotado tudo, vem Jesus e lhe dá uma palavra. Escuta, sei que você já fez tudo que você podia, foi na hora certa ao mar. Ele já sabia de tudo, ele já sabia de tudo que Pedro tinha vivido. Mas Jesus lhe propõe algo, lhe dá uma palavra, lhe coloca uma palavra e diz: olha, vá para onde as águas são mais profundas, volte e retome a posição lá na sua atividade de trabalho. E Pedro disse: olha, Jesus, eu já fui na hora certa, essa hora não é mais a hora de pescar, não vai haver condições, eu já esgotei todas as possibilidades, eu conheço o meu trabalho, eu sei de tudo, mas pela tua palavra eu vou voltar. E do outro lado da obediência de Pedro, o sucesso foi grande. A Bíblia conta que outros pescadores tiveram de vir para ajudar Pedro, porque a pesca havia sido assim muito próspera. Sabe, muitas vezes você na sua vida profissional, naquilo que você exerce como atividade de remuneração, seja ela com vínculo empregatício, seja você um profissional autônomo, chegam horas que você acha que, bom, esgotei, acabou, já era, faliu, fechou as portas. E você está vendo aí a comprovação, as portas realmente fechadas, a comprovação mesmo financeira da falência. Mas eu lhe digo uma coisa, você tem o Senhor, Jesus é o seu Senhor, Jesus é o seu Salvador, Ele está com você. Então, eu lhe digo, não é fim de nada. Essa porta se fechou, mas Ele faz abrir uma outra. Jesus, Ele coloca diante de você novos caminhos, novas oportunidades. Se aquela fechou, foi livramento, foi bênção, porque você, com a mente de Cristo, compreende que aquilo que se encerra, Deus abre um novo em muito maior honra. Deus abre um novo em muito mais amplitude para a sua vida. Agora, eu estou falando de você, que realmente tem colocado a sua vida profissional, aquilo que você sabe que você pode fazer profissionalmente diante do Senhor, e Ele tem sido com você um grande ajudador. Ele é seu ajudador. E eu quero que você saiba que você que tem consciência da presença de Deus na sua vida, em todas as áreas da sua vida, se é profissional, Ele está com você. Às vezes a gente pensa que Deus não tem interesse muito não, né? Não, Deus só tem interesse na minha vida espiritual. Não, Ele está interessado em todas as áreas. Ele quer que você sinta e tenha a consciência, tenha sintonia com Ele em todas as áreas, na profissional também. Uma certa vez eu recebi uma moça que ela falava assim: olha, eu estou querendo fazer uma faculdade e eu estou contando com A, B, C, D para fazer essa faculdade. E eu quero que essas pessoas paguem para que eu faça a minha faculdade. E eu creio que elas vão cumprir isso e eu vou fazer minha faculdade. E eu cheguei com ela e disse assim: minha querida, você tem consciência de que a bênção do Senhor não acrescenta dores? Isso está lá em Provérbios. Ou seja, como é que você vai começar alguma coisa só contando com os outros? Eu vou ficar aqui de braços cruzados e os outros é que vão trabalhar, e eu é que vou aqui só colher os frutos. Quer dizer, essa é uma atitude fora do contexto, onde você percebe que Deus não está ali em conexão, aquela pessoa não está em conexão com Deus e não está percebendo que começar alguma coisa assim, é óbvio que vai haver fracasso. Então não precisamos muitas vezes de muita coisa, não. É só ter
a percepção de que Deus está comigo para eu ser uma pessoa coerente com as minhas necessidades e atividades. Então, eu não posso começar um projeto em que eu não conte com a minha participação nesse projeto e eu só dependa dos outros. Eu preciso também ter algo que eu esteja me envolvendo e fazendo para que tenha sucesso. Então, a responsabilidade diante das coisas tem que ser minha também. Em qualquer atividade, eu não posso achar que a responsabilidade é só do outro. Então, se eu quero fazer alguma coisa na minha vida profissional e tenho a consciência de que Deus está comigo, Ele vai me dar sabedoria em todo tempo, até para eu perceber. Filha, você está querendo tomar uma atitude, mas você não está sendo responsável. E Ele me dá a capacidade de perceber as coisas. Deus conosco faz a maior diferença. Filha, essa atividade em que você está envolvida aqui, você está falhando aqui, você está escondendo isso aqui, você está errando aqui. E a presença de Deus é que me faz mais que vencedora em todos os aspectos. O seu currículo, Deus está presente nele e ele se torna luz quando você coloca a verdade no seu currículo e não mente no seu currículo, e você olha para ele e vê assim, bom, eu estou sendo responsável porque não há mentira aqui, eu vou apresentar esse currículo e todas as atividades que constam aqui, eu realmente, eu sou responsável por ela e eu realmente exerço essas atividades. Deus está comigo nessa hora em que eu tenho honestidade, sinceridade e eu olho e vejo, olha, Deus vai me dar vitória aqui, porque aqui eu estou atuando conforme o desejo e a vontade perfeita do meu Pai. É a consciência, sabe? É a percepção de que Deus está presente. Então não é o fim. Não é o fim porque eu sei que Deus abrirá uma porta para esse currículo onde a verdade está colocada. Não é o fim porque eu sei que Deus abrirá todas as portas de um novo tempo, de um novo negócio, quando Ele sabe que eu levei o meu negócio com honestidade, com retidão, não andei com falcatruas, não andei driblando o governo, eu simplesmente honrei os meus compromissos. Deus sabe, é a presença dEle que me fez andar assim, em dignidade, com cabeça erguida. Então não é o fim. Assim como não foi o fim para Pedro. Não é o fim para você. Mesmo que os seus negócios ou qualquer situação financeira ou profissional esteja indo aparentemente de mal a pior, não é o fim quando Jesus está com você, lhe dando sabedoria, lhe dando entendimento, lhe dando prontidão para o que é certo, lhe dando estímulo, curando as tuas motivações para você andar em retidão, em caminho, em vereda de justiça, em retidão. Então não pode ser o fim. Não pode ser o fim. Etapas podem até terminar, mas Deus colocará novos caminhos prósperos na sua vida. Então você vai fazer essa faculdade sim, você vai se planejar, você vai se organizar, você vai trabalhar, você vai fazer no outro horário e Deus vai estar ali, ó, com você o tempo todo, lhe abençoando, lhe dando força, energia. E não será o fim até que você conclua tudo que você precisa concluir. Isso não é lindo? É isso que nós temos do nosso Deus. Não é o fim quando Jesus está com você, minha querida. Agora, preste atenção numa coisa. Só aqui nessa câmera, isso aqui. Aqui nessa câmera aqui, esse lado aqui. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A viúva de uma cidade chamada de Naim, ela pensou que era o fim para ela. Ela pensou que realmente aquele dia era um dia extremamente complicado e difícil para ela. Aquela viúva, ela tinha perdido o seu único filho. Ela morava numa cidade chamada Naim. A passagem está em Lucas 7, dos versículos de 11 a 15. Jesus ia de uma cidade para outra e passa na cidade de Naim quando vê aquele funeral acontecendo. Um jovem sendo levado, sua mãe ali, e ele iria ser enterrado, iria ser enterrado e ela ali em sofrimento e em dor. E Jesus, conta a passagem que Jesus disse para ela, não chore.
Ou seja, Jesus estava dando a ela uma palavra, assim como deu a Pedro uma palavra, ali em Lucas 5. Para Pedro foi, vá e continue o seu trabalho. Para ela, que pensava que era o fim, Jesus disse, não chore. Eu sei que Deus tem uma palavra para você, para fazer com que você perceba, entre em sintonia com a presença dele. E se é essa palavra que ele deu para Pedro, ou se é essa palavra que ele deu para essa viúva da cidade de Naim, que tinha perdido o filho, que foi não chore, ele não está desvalorizando os seus sentimentos, não. Ele tem uma palavra para lhe erguer, para lhe levantar e para dizer a você, filha, não é o fim. Ele, inclusive, a palavra de Lucas 7, ele diz ao jovem, jovem, se levanta, não é o fim para você também, é vida que você tem e não morte. Jovem, se levanta, o jovem sentou e começou a falar e a conversar. E Jesus pega o jovem e restitui o jovem à sua mãe. Eu achei muito linda essa palavra. Jesus restituiu o jovem à sua mãe, porque não é o final. Não é o final. Eu quero que você se apegue nessa verdade. Note que Jesus restituiu o rapaz à sua mãe e a gente lembra do texto de Isaías 43, a última parte do versículo 13, dizendo o Senhor, agindo eu, quem pode impedir? Aquele momento era um momento de morte, gente. Aquele momento era um momento de total rompimento de laço. E Jesus vai lá com seu poder e restitui, dizendo, a última palavra sempre é a minha. Nem a morte sela a palavra final alguma quando temos Jesus conosco. Deus está conosco, a última palavra sempre é a do Senhor para as nossas vidas. Mesmo que seja o caso mais complicado, mesmo que seu filho tenha saído de casa, mesmo que tenha rompido com você, mesmo que a questão tenha estado debaixo de uma tensão muito grande no relacionamento entre você e seu filho, mesmo que o laço tenha se rompido de uma forma brusca, deixa eu lhe dizer uma coisa, não é o fim. Não é o fim. Ele é aquele que restitui. Deus é aquele que restitui pessoas, relacionamentos. Ele é aquele que restitui a concordância familiar. Minha querida, não se desespere nessa hora. Mesmo que um relacionamento muito querido para você tenha sido rompido, tenha sido quebrado, o Senhor tem uma palavra para você. Não chore, Ele vai restituir. Ele vai trazer de volta, Ele vai colocar de novo toda a família em reconciliação e harmonia. Você crê nisso? Isso faz sentido para você? Então posicione-se agora. Eu reconheço, eu tenho consciência de que o meu Deus está comigo. Então não é o fim não. A porta bateu e Ele foi embora. Mas o meu Pai me dá uma palavra. Ele diz para que eu não chore e para que eu tenha consciência de que Ele está comigo, para que eu perceba que Ele está comigo. Portanto, eu sei que Ele vai restituir o que for preciso para que novamente o meu lar esteja em unidade, em concordância. Você recebe essa palavra para você? E mesmo aquela que não tem filho, mesmo aquela mulher que não tem filho, mesmo você que tem estado debaixo de alguma informação médica, de algum laudo médico, dizendo assim, olha, você não pode ter filho. Essa palavra é a palavra do médico, está aqui, o papel está na tua mão, está aqui, o laudo está aqui na tua mão, pois o teu pai tem uma palavra sobre aquele laudo, quando ele te diz o seguinte, no Salmo 113, dos versículos 4 a 9, diz assim, o Senhor está exaltado acima de todas as nações e acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, minha querida? O nosso Deus que reina em seu trono nas alturas e se inclina para contemplar o que acontece nos
nos céus e na terra? Quem é como ele, lindo, que se importa com você? Mas, Márcia, eu só sou euzinha aqui, ninguém dá atenção, eu só tenho um desejo de ser mãe e o médico já disse não e o ponto final já foi dado. Deixa eu lhe dizer uma coisa, ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com os príncipes do seu povo. E no versículo 9 do Salmo 113, se essa é a sua palavra, tome ela para você. Ele é quem dá um lar à estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Você recebe essa palavra? Ponto final para mim? Não é o fim, o meu Deus está comigo, eu tenho sintonia com a vida dele que está aqui em mim, ele é real, Deus está presente, ele é Emmanuel, portanto não é o fim, já que ele está comigo, pois o Senhor no nome de Jesus recupera todo o teu corpo, traz ao teu corpo o que ele precisa para gerar filhos em saúde e em harmonia familiar. Portanto, você que tem esse desejo, receba essa palavra agora sobre o teu estado físico e receba a possibilidade da maternidade que o teu Salvador te entrega, porque ele diz para você, filha, vou conceder o desejo do teu coração e você será uma feliz mãe de filhos. Bênção do Pai. E para a gente encerrar, não é o fim. Quando uma mulher flagrada em adultério pensou que era o fim para ela. Ela foi flagrada numa situação de pecado, em João 8, do versículo 1 ao versículo 11. Aquela mulher foi pega numa situação de total constrangimento e ela foi trazida a Jesus. E naquele meio de caos, onde tudo era contra ela, as evidências eram contra ela, as provas eram contra ela, as pessoas eram contra ela, e eles colocam os fariseus, os que tinham flagrado ela em adultério, colocam ela diante de Jesus e dizem assim, olha, tá aí, olha, a lei diz que a gente deve apedrejar. E você, o que você diz? Não é o fim quando Jesus está com você. Mesmo que você esteja numa situação onde você errou feio o alvo, ele está com você. Isso é tudo que você precisa para se recuperar dessa situação. Existe um equívoco maligno colocado pela religiosidade que diz o seguinte, que se você errou, Deus está longe de você. E ele fica a léguas de distância de você e te diz, agora dá teu jeito. Isso é uma mentira diabólica da religiosidade para que você esteja desnutrida e se envergonhe debaixo de culpa, não tenha mais como estar de pé diante de uma situação difícil. Pois eu digo para você, no nome de Jesus, o teu Salvador e o teu Senhor, deixa eu lhe dizer uma coisa, a natureza de Deus é Emmanuel, Deus conosco. É a natureza dele, minha querida. Ele tem a natureza assim, ele está com você. E o mais lindo de tudo ali em Timóteo, Paulo falando da natureza de Deus diz o seguinte, que ele é fiel porque ele não pode se negar. E em Isaías 43, o versículo 25, ele diz, sou eu mesmo, aquele que apaga as tuas transgressões por amor a mim, por amor de mim. Ele tem um amor que está respaldado nele mesmo, ele tem uma fidelidade que está respaldada nele mesmo. Essa é a natureza do nosso Deus e, portanto, essa natureza é que nos garante que mesmo que nós falhemos, ele não falha e continua fiel à natureza dele. Você pode ter errado, mas ele continua presente na tua vida e essa é a garantia de que você vai estar se recuperando, você vai estar se levantando desse erro. Se ele não estivesse conosco, nós estaríamos abandonadas. Mas ele está com você, assim como esteve com aquela mulher e disse, filha, depois que apontou para os homens, os acusadores, e disseram, olha, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Todos eles foram embora. E ela ficou. E ele perguntou, cadê aqueles que te acusam? Ela disse, Senhor, não tem mais ninguém aqui. E ele disse, então vá. Vá e olha, para o teu próprio bem, abandone a sua vida de pecado.
Ele não estava ali dizendo a ela, olha, agora abandona a tua vida de pecado e agora dá teu jeito. Se errar de novo, já era, hein? Não. Ele é aquele que Romanos 8:34 está dizendo, quem nos acusará? Foi Jesus Cristo que morreu e que ressuscitou e está à direita do Pai, intercedendo por nós. O trabalho dele continua conosco, a nosso favor. Eu tenho algumas outras coisas para dizer para você, mas eu quero que você se fixe numa coisa. Lucas, capítulo 1, versículo 37. Não é o fim para você que errou. Pelo contrário, Deus te dá um novo tempo, uma nova história. Ele esquece o que passou e começa com você um novo tempo. Para a sua vida profissional não é o fim se Ele está com você. Para a sua vida espiritual não é o fim se Ele está com você. Para a sua vida física, para a sua saúde física, não é o fim se Ele está com você. Nada é impossível para Deus, Lucas capítulo 1, versículo 37. E nós vamos orar essa semana inteira sobre essa palavra. Não é o fim, Ele está comigo, Ele é Emmanuel. E o Senhor te guiará por veredas de justiça, te abençoará com sabedoria, com entendimento, com a percepção da presença dEle. E você andará de glória em glória. Sabe por quê? Porque a vida dele está em nós. Olha o texto que nós vamos orar. Não vivo eu, mas Cristo é que vive em mim, porque nós fomos crucificadas com Cristo. E a vida que nós vivemos agora, vivemos em Ti, Senhor. Nós acreditamos que Tu és Emmanuel e vive em nós. Vive em nós para nos restaurar fisicamente, para nos restaurar profissionalmente e para nos restaurar espiritualmente. Querido, nós te agradecemos porque é firmadas nessa verdade que nós vamos nos sustentar, tendo percepção de que Tu não nos deixa só. Graças te damos. Em nome de Jesus. Determine que você vai conseguir. Os ouvidos do Senhor não estão agravados, suas mãos não estão encolhidas. Ele te responderá. Ele hoje quer te dar autoridade. Vem receber pra lutar contra o mal que te persegue, te fazer vencer. Determine, não duvide, crê somente. Deus se alegra de ver o servo valente, cheio de poder. Quando você determinar, a unção do céu vai descer. Quando você determinar, o milagre vai acontecer. Quando você determinar e dizer com fé, você vai ver tua vitória se realizar. Quando você determinar, você vai contemplar uma chuva de bênção dentro do teu lar. E o que Deus prometeu, então vai se cumprir. O nosso Deus, Ele não falha, Ele está aqui. Quando você determinar, o mar vai se abrir. Quando você determinar, muralhas vão cair. Quando você disser, Senhor, eis-me aqui, as portas vão se abrir. Teus inimigos saberão que Deus está contigo. Determine a bênção de Deus. Determine com fé, meu irmão, que Deus está contigo. Deus é fiel. E tudo a ver com o que a gente acabou de pensar ali na reflexão, né? Não é o fim quando Ele está com a gente. Não é o fim quando Ele está com a gente. E a gente tem que estar declarando isso, consciente disso, Todos os dias da falando, nossa vida. pensando. Isso é muito lindo, esse nosso Deus é maravilhoso, Tomando né? posse e determinando que o milagre vai acontecer, que a história vai mudar, que a situação é reversível, que para o nosso Deus nada é impossível. Lucas 1:37. 37. Ele está com a gente. Todos os dias. Por que temer aquilo que
não pode deter a gente se ele está com a gente, né? Essa é a nossa verdade, é nisso que a gente se firma, pastor. É isso que a gente crê. Pastor Emerson com a gente hoje, a música Determine faz parte do novo álbum. Do novo CD, o CD Lembra de Mim. Uhum. Esse CD que as pessoas dizem que eu tô como um americano. Mas eu sou carioca, de Campo Grande, com muita alegria no coração. Bênção de Deus. É uma grande vitória esse CD. É, né? Determinei muito, como a nossa igreja também. Tantas situações aconteceram, de eu não poder cantar, de estar cheio de nódulo na garganta e ter que operar, ser cirúrgico. E eu estou louvando a Deus, adorando a Deus, cantando, me excedendo um pouco nos gritos lá na igreja, apesar de Deus não ser surdo. Mas, graças a Deus, até aqui nos tem ajudado o Senhor. Pastor, eu quero que primeiro deixe o contato para a agenda, o contato da igreja também. O site, que é o www.cantoremerson.com.br e 0 operadora 21 3364 0032 e 99652 8907. Falar com o Max, no escritório RN Produções. Bom, pastor, a gente está ouvindo aí o novo trabalho, né? E esse trabalho tem muito a ver, porque você coloca muito isso, né? Essa entrosação com a igreja, né? Tem muito a ver com a igreja esse álbum. O Ministério Azaf, né, que abraçou a minha família, abraçou a minha vida, que tem nos dado dignidade. O meu pastor Eduardo Batista, a Deus que me resgatou com mãos fortes. Eu cresci no Evangelho, me afastei durante 13 anos, contrabaixista do grupo de pagode Pique Novo, e hoje está vivendo canções como essas que está dentro desse CD, que fala da realidade da minha própria vida, de uma grande multidão que a senhora prega aqui cotidianamente e que tem alcançado muitas e muitas vidas. E o intuito da nossa vida era essa, do nosso chamado, da nossa missão. É cantar a verdade, falar a verdade, conhecer a verdade, pela verdade ser liberto. E eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida, no meu ministério, na nossa igreja, na minha família. Então conta onde teria saído da igreja. Olha, como eu tive aqui ano passado, nós estávamos em uma filial, que era na Caixa Morra, que temos muitas filiais, 7, junto da nossa sede. E no dia 15 de dezembro, tanto eu quanto a minha esposa e as ovelhas que estavam nessa filial, nós fomos para a filial Boa Esperança, que é na estrada de Aracuã, em frente ao CIEP, é um lugar de ótimo acesso da Rua do Supermarket, em Campo Grande, na Zona Oeste. E nós temos cultos ali, encontros, reuniões, toda quarta, sexta e domingo, às 19h30. Inclusive, como eu falei para a senhora da realidade, que saímos de 4 obreiros para 20 e pouco, quase 30. Hoje eu tenho um encontro ao sair daqui, que hoje tem até não só escala de serviço de obreiros, mas também escala de café do pastor na casa dos membros. Vou sair daqui, vou lá para a casa do pastor Durval, da diaconisa Regina, da diaconisa Cátia, tomar um café abençoado, e a senhora está também convidada. Que coisa boa. Eu só não vou porque estão me chamando de senhora, mas... É com respeito. Estou de brincadeira, pastor. Olha só, agora a gente acompanha aí uma indicação de filme bem legal. Em seguida, a gente continua ouvindo o pastor Emerson aqui, ainda do CD novo, né? A música Meu Dever. Jeff e Heather eram sortudos, melhores amigos na infância, namorados na adolescência e casados aos 22 anos. Eles eram almas gêmeas inseparáveis. Após o nascimento do filho deles, Heather caiu em uma depressão profunda. Sem mais esperanças, ela desaparece. 10 anos depois do desaparecimento da esposa, o mundo de Jeff dramaticamente há uma reviravolta quando Heather espantosamente reaparece em um lugar nada comum. Com um repertório composto e apresentado pela ganhadora de prêmios cristãos e a artista Michelle Thomas, Amor Sem Limites é uma história tocante sobre fé e perdão para a família. Curta na tela Amor Sem Limites. Nem que o mundo caia sobre mim, não vou desistir, não vou desistir. Meus inimigos querem o meu fim, mas não vou desistir, não vou desistir.
só Ele é minha fortaleza. Vou adorar e estender as minhas mãos, louvar a Deus. Tenho a certeza que essa tempestade vai passar e um dia lindo amanhecerá. Por isso é que eu vou dando glória a Deus por mais uma vitória. As lágrimas não rolam mais, meu coração está em paz. Por isso é que eu vou dando glória. Retornando com o Espaço Feminino, último bloco do programa. Grande bênção ter o pastor Emerson aqui com a gente, cantando, adorando ao Senhor. Volte sempre, pastor. Sempre que convidado, é um prazer imenso estar aqui. E esse trabalho novo é para adquirir, tem que dar ainda uma esperadinha, como é que faz? Entra no site? No site a gente já está disponibilizando no site até chegar às lojas. Legal mesmo. Então é isso. Agora a gente encerra o programa e eu quero agradecer muito a sua audiência. E pode contar com a gente, conta com a gente em oração, conta com a gente porque esse papel de estar aqui falando do amor de Deus é maravilhoso e eu amo exercer essa missão. Então, não esqueça, www.boasnovas.tv e você assiste pela internet o Espaço Feminino e a programação inteira da Boas Novas, ok? Obrigado pela companhia e pela audiência. A gente encerra com uma agenda cultural. Em seguida, o pastor Emerson do CD Lembra de Mim, CD novíssimo, canta a música Vou Triunfar. Paz. A Escola de Louvor Rios de Adoração abriu inscrições para todos aqueles que desejam ser achados pelo Senhor como verdadeiros adoradores. A escola está aberta a músicos, cantores e líderes de ministérios que queiram crescer em sua vida espiritual e ministerial. A proposta é capacitar os alunos a um novo nível de adoração, tendo como ferramenta principal o estudo da Palavra de Deus e as aulas práticas. As aulas começam dia 10 de fevereiro, no centro do Rio, e dia 14 de fevereiro, na Barra da Tijuca. Para outras informações, acesse www.riosdeadoração.com.br. Tu és o Deus que faz o impossível acontecer. Em tuas mãos está o domínio e o poder. Não há nada que possa impedir o teu agir. Ao teu lado estou livre de todo mal, pois tenho tua palavra e com ela eu vou além. Não importam as circunstâncias, viverei o teu favor, ó Senhor. Vou triunfar em meio às crises, vou triunfar em meio às guerras. Reconheço, Deus, que tenho crido e sei que o teu milagre está sobre mim. Vou triunfar em meio às crises, vou triunfar em meio às guerras. Reconheço, Deus, que tenho crido e sei que o teu milagre está sobre mim. Tu és o Deus que faz o impossível acontecer. Em
tuas mãos está o domínio e o poder. Não há nada que possa impedir o teu agir. Ao teu lado estou livre de todo mal, pois tenho tua palavra e com ela eu vou além. Não importam as circunstâncias, viverei o teu favor, ó Senhor. Vou triunfar em meio às crises, vou triunfar em meio às guerras. Reconheço, Deus, que tenho crido e sei que o teu milagre está sobre mim. Vou triunfar em meio às crises, vou triunfar em meio às guerras. Reconheço, Deus, que tenho crido e sei que o teu milagre está sobre mim. Oh, vou triunfar em meio às crises, vou triunfar em meio às guerras. Reconheço, Deus, que tenho crido e sei que o teu milagre está sobre mim. Vou triunfar em meio às crises, vou triunfar em meio às guerras. Reconheço, Deus, que tenho crido e sei que o teu milagre está sobre mim. Teu milagre está sobre mim. Teu milagre está sobre